Oi, boa noite a todos. Estamos aqui juntos novamente para mais uma noite de estudo, de trabalho e dando continuidade, a esse nosso estudo do livro Coragem, Psicografia de Chico Xavier. Hoje iremos estudar o capítulo, Decálogo do Bom Ânimo, mensagem de André Luiz. Nessa mensagem, André Luiz nos diz o seguinte: dificuldades, não perca tempo lamuriando, trabalhe. Críticas, nunca aborrecer-se com elas, aproveite-as no que mostrem de útil. Incompreensões, não busque torná-las maiores, através de exigências e queixas, facilite o caminho. Intrigas, não lhes estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições, jamais revidá-las, perdoe esquecendo. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal, sirva sempre. Tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo, ore abraçando os próprios deveres. Desilusões, por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor a seu alcance. Doenças, evite a irritação e a inconformidade. Raciocínio nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos, não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Que mensagem, que nos coloca para cima, que nos dá esperança, que mostra, que nas tribulações, nas dificuldades, desilusões, doenças, situações que enfrentamos, pela condição que temos ainda, encarnados no mundo ainda de provas, expiações, o que podemos tirar dessas lições de maneira a nos fortalecer, de maneira a ganharmos com essas experiências aparentemente negativas e fortalecer o nosso espírito. E para fortalecer essa ideia que André Luiz nos trouxe, de que o tempo é agora, de que cada uma dessa situação pode ser encarada de uma forma diferente, de forma a entender, a sentirmos elas não como dificuldades, mas como alavancas. Vamos voltar e buscar sempre Jesus, que é o nosso divino mestre, o caminho, que se seguirmos, será o caminho que nos levará, à felicidade, à paz e à nossa evolução. Então, voltando a Jesus, vamos lembrar do momento em que ele estava, na ceia, pouco antes de passar pelo que aconteceu, o calvário todo que ele enfrentou, e sabendo, das dificuldades que os discípulos iriam passar, as dores que eles iriam enfrentar, como nós, enfrentamos as nossas dores, Jesus quis deixar como se fosse uma prece, uma mensagem de bom ânimo, uma esperança, um consolo. E isso também é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nessa passagem, no momento da ceia, quando Jesus está reunido aos discípulos, e antes até, de dizer isso, esse consolo que ele vai deixar para os discípulos, ele lava o pé de cada um. Ele tira a sua capa, se assenta e pede para lavar os pés dos discípulos. E tudo isso tem uma simbologia muito bonita, E ele fala nesse momento para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não se perturbem, não deixe o coração de vocês ficarem perturbado. Creia em Deus e creiam em mim. Há muita morada na casa de meus pais. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Então, Jesus, sabendo de tudo que ele iria passar e do que ia deixar, como os discípulos iam ficar perturbados, como eles iriam ficar amedrontados, e sabendo de todas as dificuldades que nós, encarnados aqui na Terra, passamos, Jesus quis deixar essa mensagem de esperança, essa mensagem de paz e fé nele e em Deus. Mas antes disso, ele lavou os pés dos discípulos. E essa lavagem dos pés dos discípulos tem essa interpretação da humildade de Jesus, que é o grande espírito que esteve na Terra, o mestre maior, a maior representação de Deus aqui na Terra,
né, dessa posição humilde de lavar os pés de seus discípulos. Mas além disso, esse ato tem como simbolismo de tirar de nós dos pés, que são é a nossa base, a nossa sustentação fisicamente falando, né? São os pés que nos sustentam, né? Que nos fazem caminhar, são os pés que nos levam, né? Ao lavar os nossos pés, Jesus, na verdade, está tirando a poeira do mundo, para que a nossa visão da vida, ela vá além da visão material. Porque quando a gente nos lavamos, né, não só os pés, mas quando nós nos lavamos com a água viva do Evangelho, o nosso coração não se turba, o nosso coração não se perturba, porque nós conseguimos nos elevar a nossa visão do mundo material. É como se fôssemos capazes de caminhar sobre as coisas materiais. E ao dizer Jesus, para que nós não nos perturbemos, para que estejamos em paz, porque a paz dele ele irá nos deixar, e porque também há muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus não quis apenas dizer das moradas como entendemos, dos mundos infinitos que existem no universo, que é infinito, com bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, numa dimensão que nós não somos capazes ainda de absorver. Não é só desses mundos que existem, que Jesus está mencionando aí no caso. Jesus está falando das moradas do nosso pensamento. E isso também é tratado nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no item 2, quando Kardec também fala de diferentes estados da alma, ele está dizendo que como nós podemos, de acordo com a perspectiva que enxergamos a nossa situação, o ponto de vista que enxergamos o mundo e as coisas pelas quais vivemos, como André Luiz nos coloca nessa mensagem, nós podemos estar em outros mundos, estar em outros estados emocionais, estar em outros estados de espírito, porque aonde está a nossa mente, aonde está o nosso pensamento, é lá que estamos. Então nós moramos onde colocamos o nosso pensamento, onde nós colocamos a nossa perspectiva. E quando temos o Evangelho em mente, quando temos essa fé, quando cremos em Deus e em Jesus, como Jesus nos disse, nós estamos colocando nosso pensamento nessas outras moradas que Jesus veio nos ensinar. Não veio falar das moradas em outros planetas, mas sim das moradas em que nosso espírito pode habitar quando ele resolve estar em comunhão com Jesus. Porque podemos elevar o nosso pensamento, podemos elevar a nosso ponto de vista e sairmos da estreiteza da visão material. Porque quando nos prendemos à nossa visão desta vida apenas, dos valores que que o mundo coloca, a nossa visão é estreita. E quando a gente vai para essa perspectiva espiritual que Jesus colocou quando fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, há muitos locais onde o nosso pensamento pode ir, principalmente se estivermos com Ele e com Jesus, esse pensamento vai estar em moradas felizes, em moradas de paz, numa perspectiva espiritual. E Kardec traz uma mensagem muito bonita, bastante rica, que auxilia demais e pode fortalecer demais a nossa fé, principalmente quando enfrentamos essas dificuldades, esses momentos de desafio, de tristezas, de desilusões, pelos quais não temos como escapar, porque estamos no mundo de provas e expiações. E no capítulo 2 também do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Kardec traz um item onde ele discorre sobre o que Jesus quis dizer, né, quando fala das moradas na casa de meu Pai, que é o ponto de vista. E o Kardec começa esse item dizendo que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização do homem, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrestre. Então, quando imprimimos em nossa consciência essa dimensão espiritual, mais leves serão nossas dores, mais leve será o nosso fardo. Meu jugo é suave, já dizia Jesus, porque nós estamos renovando as nossas bases com Cristo. É como se estivéssemos protegendo o nosso coração das poeiras do mundo. Então, quando a gente caminha com essa perspectiva espiritual,
com esse novo ponto de vida, com essa certeza das várias moradas que existem, de acordo com a forma como nós colocamos o nosso pensamento, onde colocamos o nosso pensamento, lembrando dessa perspectiva espiritual, nós conseguimos caminhar pelo mundo como espíritos, como se estivéssemos nos sobrepondo sobre as provas. Nós estaremos nos sobrepondo a todos os desafios. E é como foi aquela passagem quando Jesus caminha sobre o mar, na tempestade, e os discípulos, ao verem Pedro, pede, né? Jesus, também quero estar contigo. E Jesus fala, venha Pedro, pode me acompanhar. E aí Pedro, enquanto caminhava, fixado em Jesus, com o olhar para Jesus, como norte, essa luz que brilha e nos guia, enquanto ele caminhava olhando para Jesus, fixado em Jesus, ele caminhou pelas águas. A partir do momento que ele se distraiu com os ventos, com as ondas, ele caiu. E assim somos nós. Quando nós perdemos essa perspectiva do mundo espiritual, da vida que é real, como Kardec colocou, que aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Então, todas essas dificuldades que nos magoam, que muitas vezes nos ferem, quando nós conseguirmos colocar Jesus como nosso norte, mantermos o nosso pensamento nas paradas que Jesus nos ensinou e nos levou através dos seus ensinamentos, da sua presença, esses lugares onde é possível ter paz, pela certeza do dever cumprido, por essa comunhão com Deus e suas leis, quando nós nos ligarmos e estivermos com Jesus, né, sendo nosso norte, nossa bússola, conseguiremos caminhar pelas tempestades, passarmos pelas tempestades e não vamos nos afogar mais nas dores, nas perturbações, nos afogarmos em sentimentos que nos colocam, nos trazem desânimo, nos trazem dores, e vamos poder olhar para todas essas situações que ocorrem na nossa vida, na nossa situação atual, como possibilidades de aprendizado, como possibilidades de crescimento, porque vamos lembrar Jesus dizendo para os seus discípulos que somos nós agora na tentativa de seguir os seus passos, de acompanhá-lo, para que possamos também passar pelo nosso calvário, mas com a visão, né, no horizonte iluminado e acima, como Jesus esteve, né, nessa visão ampla, né, ligado a Deus, que nós possamos lembrar de Jesus, deixando essa mensagem, que não se turbe o nosso coração. Creiamos nele, creiamos em Deus, na certeza de que estamos sempre amparados e que nunca estaremos sozinhos, e que Jesus sempre esteve ao nosso lado e sempre estará, porque como ele falou, ele vai preparar o lugar para nós e sempre nos acompanha, pensando que ele é o grande governador desse planeta e o nosso grande irmão e amigo. Que Deus nos abençoe.